Governança pública e sistemas de governança. Governança pública e sistemas de governança são conceitos centrais na administração e gestão de políticas públicas. Vamos explorar esses termos em detalhes. Governança pública refere-se aos processos e estruturas utilizados pelos governos para gerenciar e dirigir os assuntos públicos. Esse conceito engloba a maneira como as decisões são tomadas, implementadas e monitoradas. Alguns dos princípios fundamentais da governança pública incluem transparência. As ações e decisões do governo devem ser abertas e acessíveis ao público. Responsabilidade. Os governantes e administradores públicos devem ser responsáveis por suas ações e decisões, prestando contas à população. Participação. Os cidadãos devem ter a oportunidade de participar no processo decisório, seja diretamente ou por meio de representantes. Eficiência e efetividade. Os recursos públicos devem ser utilizados de maneira eficaz para atingir os objetivos desejados. Equidade. A distribuição dos benefícios e ônus das políticas públicas deve ser justa e equitativa. Sistemas de governança são as estruturas e processos através dos quais a governança é realizada. Eles podem ser entendidos como o conjunto de normas, práticas, regulamentos e instituições que orientam e controlam o comportamento dos atores envolvidos na administração pública. Um sistema de governança eficaz normalmente inclui estruturas institucionais, as organizações e agências responsáveis pela implementação das políticas públicas, regulamentos e normas, as leis, regulamentos e políticas que definem as regras do jogo, mecanismos de controle, ferramentas e procedimentos para monitorar e avaliar as ações do governo, como auditorias, relatórios de desempenho e órgãos de fiscalização, processos decisórios, os métodos e procedimentos utilizados para tomar decisões, incluindo consulta pública, deliberação e votação, tecnologia e informação, o uso de sistemas de informação e tecnologia para melhorar a eficiência, transparência e participação na governança. Relação entre governança pública e sistemas de governança. A governança pública depende de sistemas de governança robustos e bem desenhados. Enquanto a governança pública está focada nos princípios e objetivos da administração pública, os sistemas de governança fornecem os meios pelos quais esses princípios podem ser alcançados. A eficiência, transparência, responsabilidade e participação são alcançados por meio de estruturas institucionais adequadas, regulamentos claros, mecanismos de controle eficazes e processos decisórios inclusivos. Vejamos agora alguns exemplos práticos. Orçamento participativo, um processo no qual os cidadãos têm a oportunidade de deliberar e decidir sobre a alocação de parte do orçamento público. Portais de transparência, plataformas online que disponibilizam informações detalhadas sobre despesas públicas, contratos e outras atividades governamentais. Tribunais de contas, instituições responsáveis pela fiscalização financeira e contábil da administração pública. Conselhos de políticas públicas, órgãos consultivos compostos por representantes do governo, sociedade civil e setor privado, que participam da formulação de políticas. Esses exemplos ilustram como os princípios da governança pública são aplicados na prática através de sistemas de governança. O Decreto número 9.203, de 22 de novembro de 2017, estabelece a política de governança da administração pública federal direta, autárquica e fundacional no Brasil. Os principais tópicos do Decreto 9.203, de 22 de novembro de 2017, são objetivo e âmbito. Objetivo: estabelecer princípios, diretrizes e práticas de governança pública no âmbito da administração pública federal. Âmbito: aplicável à administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Princípios da governança pública: capacidade de resposta, integridade, confiabilidade, melhoria regulatória, prestação de contas e responsabilidade e transparência. Estrutura de governança: comitês de governança, criação de comitês de governança, comitês internos de integridade e risco para apoiar a implementação das práticas de governança. Agentes de governança: definição de papéis e responsabilidades dos agentes de governança. Práticas de governança: gestão de riscos, implementação de práticas de gestão de riscos em todas as atividades. Compliance: assegurar que as atividades estejam em conformidade com as leis, regulamentos e diretrizes. Avaliação de desempenho:
estabelecimento de indicadores de desempenho e avaliação contínua das atividades, planejamento estratégico, desenvolvimento de planos estratégicos alinhados aos objetivos e metas governamentais. Monitoramento e melhoria contínua. Acompanhamento. Monitoramento contínuo das práticas de governança. Auditorias e avaliações. Realização de auditorias internas e externas para assegurar a conformidade e eficácia das práticas de governança. Aprimoramento. Identificação e implementação de melhorias contínuas nos processos e práticas de governança. Integração e cooperação. Colaboração. Promoção de cooperação entre os diversos órgãos e entidades da administração pública. Interoperabilidade. Utilização de sistemas e processos que permitam a integração e a interoperabilidade entre as diversas áreas de governo. Disposições finais. Implementação. Estabelecimento de prazos e responsabilidades para a implementação das práticas de governança. Revisão e atualização. Previsão de revisão periódica do decreto para garantir sua atualização e adequação às novas necessidades e desafios da administração pública. O Decreto número 9.203 de 2017 busca fortalecer a governança pública no Brasil, promovendo uma administração pública mais eficiente, transparente e responsável. Gestão de riscos e medidas mitigatórias na administração pública. Gestão de riscos é o processo de identificar, avaliar e controlar potenciais eventos ou situações que possam afetar negativamente a realização dos objetivos da administração pública. A gestão de riscos envolve identificação, detectar os riscos potenciais que podem impactar as operações e objetivos. Avaliação, analisar a probabilidade e o impacto dos riscos identificados. Controle, desenvolver estratégias para minimizar ou eliminar o impacto desses riscos. Medidas mitigatórias são ações específicas implementadas para reduzir a probabilidade e/ou o impacto dos riscos. As medidas mitigatórias podem incluir prevenção, ações para evitar que o risco ocorra, redução, medidas para diminuir a severidade ou probabilidade do risco, transferência, transferir o risco para outra entidade, como através de seguros, aceitação, reconhecer o risco e decidir aceitá-lo sem tomar medidas adicionais, geralmente para riscos menores. Exemplos de medidas mitigatórias: treinamento e capacitação, melhorar as habilidades e conhecimentos dos servidores para lidar com riscos, controles internos, implementação de procedimentos e políticas para detectar e prevenir erros e fraudes, tecnologia e sistemas, uso de sistemas tecnológicos para monitorar e gerenciar riscos, auditorias, realização de auditorias regulares para identificar e corrigir vulnerabilidades. A gestão de riscos e medidas mitigatórias visam garantir que a administração pública possa alcançar seus objetivos de maneira eficiente, transparente e responsável, minimizando impactos negativos e fortalecendo a confiança pública. Vejamos agora algumas questões anteriores sobre governança pública. Balanço social, cidadania empresarial e responsabilidade social são termos que estão na ordem do dia da comunicação organizacional, como parte integrante da gestão. Dentre outros aspectos, um comportamento que denota compromisso social se caracteriza por apresentar sentimento de responsabilidade e transparência na atuação. Alguns autores entendem a ética e a responsabilidade social como princípios empresariais, afirmando, portanto, que a filosofia da empresa está ligada à utilidade prática, priorizando relacionamentos duradouros entre a organização e seus diferentes públicos. Nesse contexto, é possível justificar essa utilidade como instrumento de comunicação se agrega valor à imagem da marca, tornando pública a maneira de pensar organizacional. A publicação Sustentabilidade Corporativa, Regulamentação e Transparência em ESG traz uma adaptação de gráficos a respeito da evolução do conceito de sustentabilidade, presente no relatório Green Swan, a qual está representada pelos dois gráficos abaixo. Gráfico 1, abordagem fraca de sustentabilidade. Gráfico 2, abordagem forte de sustentabilidade. O sistema econômico está inserido nos sistemas social e ambiental. Considerando-se a ilustração acima e a evolução do conceito de sustentabilidade, verifica-se um aperfeiçoamento da noção de sustentabilidade, que, por muito tempo entendida como um ponto de interseção entre o meio ambiente, sociedade e economia,
passou a incluir a economia e a sociedade no meio ambiente, indicando que sociedade e economia dependem do capital natural. Há basicamente três razões para que as organizações tenham buscado melhorar sua performance ambiental. O regime regulatório internacional está mudando em direção às exigências crescentes em relação à proteção ambiental. O mercado está mudando, tanto de fatores quanto de produtos, e o conhecimento está mudando, com crescentes descobertas e publicidade sobre as causas e consequências dos danos ambientais, de acordo com Souza, 2002. Assim, a gestão ambiental empresarial é atualmente condicionada pela pressão das regulamentações, pela busca de melhor reputação, pela pressão de acionistas, investidores e bancos, para que as empresas reduzam seu risco ambiental, pela pressão de consumidores e pela própria concorrência. Considerando-se os critérios e as diretrizes ESG, os seguintes fatores contribuem para uma gestão ambiental eficiente: clareza na definição do processo decisório, em consonância com a missão, os valores e o propósito do negócio; transparência, accountability e responsabilidade corporativa. Recentemente, a questão da sustentabilidade e do desenvolvimento sustentável tem ganhado espaço nas empresas, como se pode ler abaixo no extrato de uma matéria do Estadão. A agenda ESG avança com mais rapidez dentro de uma empresa quando o responsável pela sustentabilidade tem acesso direto ao CEO e uma vaga no comitê executivo da companhia, apontou uma pesquisa realizada pela consultoria Russell Reynolds Associates. Contudo, o levantamento também revelou que a realidade da maioria das companhias é bastante diferente. Apenas 20% dos CSO reportam seus planos diretamente aos CEOs. A aplicação do ESG ao plano de negócios faz a diferença para que as novas atitudes sejam de fato aplicadas, e não apenas para marketing. Não adianta ter área se o CSO e o conselho não estão ligados na agenda, uma vez que se vê uma conexão com a estratégia maior da empresa. A coisa muda de figura, relata Montana. A principal mudança ocorre quando não se vê o tema apenas pela questão reputacional, e sim como uma parte dos negócios, capaz de gerar valor. A sigla ESG, presente no texto acima, refere-se às diretrizes e recomendações que objetivam integrar aspectos ambientais, sociais e de governança empresarial, que, em inglês, corresponde respectivamente a environmental, social e governance. Bons estudos e até o próximo vídeo.